Caríssimos, hoje partiremos de uma história. Quando Pio XI morreu, em fevereiro de 1939, ele deixou escrito no seu testamento o desejo de ser enterrado o mais próximo possível do túmulo de São Pedro. E deste modo, já em 1939, Pio XII ordenou que novas escavações fossem feitas debaixo da Basílica do Vaticano, com a intenção de saber exatamente a localização do antigo túmulo de São Pedro. Há muito tempo que se conhecia uma carta de um antigo padre de Roma, dentre outros testemunhos, um padre chamado Gaius, no início do século III, escrita a um amigo, falando de como era possível, indo em Roma, visitar os túmulos dos fundadores, Pedro e Paulo. E a tradição constante afirmava que o altar da Basílica do Vaticano havia sido construído sobre o túmulo de São Pedro, mas após gerações e gerações, desde Constantino, que mandou construir a primeira basílica, nunca mais se procurou averiguar, por outras vias, o que a tradição havia transmitido a respeito do túmulo de São Pedro. Uma das pessoas que deu continuidade às escavações era uma arqueóloga, Margherita Guarducci, professora de epigrafia clássica na Faculdade La Sapienza, em Roma. Há 5 anos atrás, pelo menos, em 2019, era classificada o melhor curso de estudos clássicos e de história antiga do mundo. Lembre-se, epigrafia é o estudo das inscrições, literalmente, aquilo que está escrito por cima. Epi, por cima, grafia, escrito, né? Em cima dos muros, em cima dos túmulos, em cima dos monumentos. E era a especialidade dela na faculdade. Em 1950, ela foi escolhida para dirigir as escavações na Basílica de São Pedro. E como consequência das escavações iniciadas debaixo da Basílica do Vaticano, em 1952, ela, Margherita Guarducci, encontrou um grafite em cima do muro, um risco escrito com uma faca, um objeto cortante, um grafite ao modo dos romanos, que ela datou do ano 160. Escrito em grego, era a língua de Roma, por incrível que pareça, a língua de Roma era o grego. Petros eni, Pedro está aqui dentro. Ao escavar o muro, um muro de cor vermelha, Margherita Guarducci encontrou ossos que estavam agrupados em um lóculus, uma caixa, envolvidos dentro de um tecido precioso, um tecido que era composto de fios de lã tingidos de púrpura vermelha, tinta obtida de conchas marinhas, coisa cara na época, e de fio de ouro, entremeado com os fios de lã. Portanto, um tecido de grande valor, produzido com grande técnica, obviamente destinado ao que se estimava ser de grande valor e digno de veneração, e não restos mortais ordinários. E assim, Pio XII dirá que o problema secular da tumba de São Pedro, muitos sabem, no século XIX, durante a primeira metade do século XX, quantas objeções de racionalistas e de protestantes para diminuir o valor do papado foram feitas contestando a ida e a presença e a morte de São Pedro em Roma. Pio XII dirá que esse problema secular do túmulo de São Pedro no Vaticano havia sido resolvido, nas palavras dele, com um claríssimo sim. E em 1968, Paulo VI anunciará publicamente a descoberta das relíquias de São Pedro, que continuam conservadas no mesmo lugar em que foram descobertas, atrás do mesmo muro, debaixo do mesmo altar da Basílica de São Pedro. E vamos relembrar então alguns fatos ocorridos com os cristãos em Roma no começo da Igreja Católica. Estamos no ano 64 depois de Cristo, e o imperador Nero ateia fogo de modo criminoso numa grande quantidade de construções em Roma, para dar lugar ao seu projeto de construir um palácio espetacular, a Domus Aurea. O escritor Tácito refere que Nero lançará a culpa do incêndio sobre as costas dos cristãos, e assim começará a primeira perseguição contra nós, e incontáveis cristãos serão crucificados em jogos macabros nos circos de Roma. Os romanos eram curiosos, eles se divertiam vendo gente morrer. Vejam o grau de decadência e de brutalidade dessa sociedade na qual o cristianismo começará. Eles urlavam vendo pessoas morrerem. Essa perseguição durará anos.
E nela, o príncipe dos apóstolos, o vigário de Jesus Cristo, o primeiro bispo de Roma, também morrerá crucificado num dos circos de Roma, o Circo Vaticano, que ficava junto à Colina Vaticana, uma das 7 colinas de Roma. Um dos monumentos que embelezavam o Circo Vaticano e que estava ali, quando São Pedro estava sendo crucificado, que embelezava esse circo, era um obelisco egípcio, o mesmo que está hoje no centro da Praça de São Pedro, que embeleza a Basílica do Vaticano, a Basílica do Príncipe dos Apóstolos. Esse obelisco estava lá, quando São Pedro foi martirizado. Esse obelisco viu morrer, e hoje serve para embelezar a igreja dele e dos seus sucessores quase 2000 anos depois. Nero passou, São Pedro, na pessoa dos seus sucessores, permanece. E sobre esse obelisco foi colocada uma relíquia da cruz de Jesus Cristo, símbolo do triunfo do cristianismo sobre o paganismo. Na época de Nero, próximo ao Circo do Vaticano, havia uma necrópole, um cemitério, a Necrópole Vaticana. E ali São Pedro foi sepultado. No século IV, depois que Constantino deu liberdade ao cristianismo, ele decidiu construir uma basílica sobre a Necrópole Vaticana, bem alinhada com o túmulo de São Pedro. Ali havia um monumento construído junto, apoiado sobre um muro vermelho, descrito por esse sacerdote, Gaio, sacerdote romano do início do século III. E esse monumento então ficou conhecido como Troféu Monumento de Gaio. Um monumento construído sobre o túmulo do príncipe dos apóstolos, e que vai receber esse nome de Troféu de Gaio, porque esse padre romano, com esse nome, numa carta a um amigo, que fará referência a esse monumento. Esse monumento, de acordo com outros relatos da época, havia sido construído apoiado sobre esse muro vermelho, o mesmo muro vermelho no qual estava escrito "Pedro está aqui", que Margarita Guarducci encontrou. E é importante insistir sobre esse fato da construção dessa basílica, que Constantino desejou. Constantino, em toda a sua atividade de construtor, só mandou construir, de todas as basílicas que ele construiu ao longo do Império, só 4 eram tão grandes como a que foi construída no Vaticano. 2 para honrar os lugares santificados por Jesus Cristo, uma em Jerusalém e outra em Belém, uma outra para honrar Jesus Cristo em Roma, e a Basílica de São Pedro. E é necessário levar em conta a dificuldade do local. O cemitério estava encostado numa colina. Era uma dificuldade imaginar em construir uma basílica ali. Qualquer tentativa de construir uma basílica apoiada nas encostas da colina corria o risco de, algum tempo depois, causar o deslizamento e uma catástrofe nessa basílica. Constantino não terá a menor dúvida, com sua equipe de engenheiros, mandará cortar a colina na metade e jogar a terra de cima lá para baixo, e aplainar o terreno. Ele enterrará a necrópole, mas isso preservará o túmulo de São Pedro faz 1600 anos. Pois bem, São Pedro sempre foi visto, desde o começo da igreja, como o chefe supremo, igualmente na pessoa dos seus sucessores. E se alguém quisesse que apresentássemos os fatos na Bíblia para sustentar essa verdade, para mostrar que Deus revelou que o chefe dessa sociedade visível, a igreja instituída por Jesus Cristo, que esse chefe é o bispo de Roma, é São Pedro e seus sucessores. Pois bem, então vamos aos fatos nos evangelhos. Todos os evangelistas, sem exceção de um só, todas as vezes, sem exceção de uma só, que falam dos 12 apóstolos e fazem a lista, o catálogo dos seus nomes, colocam São Pedro sempre em primeiro lugar. O lugar da honra, o lugar da primazia. E Judas no último lugar. A ordem dos outros apóstolos varia de lista para lista, mas jamais a de São Pedro e jamais a de Judas. São Pedro sempre em primeiro lugar, Judas sempre em último lugar. Ora, sabemos que os apóstolos disputavam quem deles era o maior. No Evangelho de São Lucas está escrito: suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes:
Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe quem me enviou. Porque aquele que dentre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Entretanto, depois da partida de Jesus Cristo, não há dúvida nenhuma nas listas dos apóstolos. Todos os apóstolos, todos os evangelistas, sempre colocam São Pedro como o primeiro da lista. Eles que antes discutiam quem era o maior. Depois que Jesus Cristo vai embora, eles não se dividem. Todos listam São Pedro em primeiro lugar. E eles permanecem todos unidos em torno de São Pedro. E nos Atos dos Apóstolos? Bem, São Lucas divide esse livro em duas partes. De que fala a primeira parte do livro? Dos Atos de São Pedro. E nessa primeira parte dos Atos dos Apóstolos, quem anuncia o Evangelho por primeiro aos judeus? Pedro. Quem batiza os primeiros pagãos? Pedro. Quem faz o primeiro milagre para confirmar a fé diante das pessoas? Pedro. A quem eram levados os enfermos em multidões, como antes era feito com Jesus Cristo, para que fossem curados? Eram levados a São Pedro. São Pedro os curava com a sua sombra. De São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camas para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse algum deles e eles ficassem curados. Quem, por primeiro, propõe a eleição de um apóstolo no lugar de Judas? Pedro. Quem, diante do Sinédrio, defende a honra dos outros apóstolos, seus companheiros, e defende a glória do nome de Jesus Cristo? Mais uma vez, Pedro. Quem pune com terrível castigo Ananias e Safira, os primeiros violadores dos bens eclesiásticos? Pedro. Quem condenou o primeiro herege simoníaco? Pedro. Sempre Pedro. Herodes, para agradar os judeus, prende a quem? Pedro. Toda a igreja ora por Pedro. Reúne seu primeiro concílio em Jerusalém para decidir se é necessário continuar praticando a lei mosaica ou não mais. O sábado, não comer carne de porco, as purificações rituais. São Pedro toma a palavra por primeiro. São Pedro resolve a questão. É Pedro quem percorre as igrejas da Judéia, da Galiléia, da Samaria, visitando, consolando a todos. Como diz São João Crisóstomo, em uma das suas homilias sobre os Atos dos Apóstolos, ao comentar essas passagens, Pedro age como um general que passa a revista às suas tropas. Por toda parte, sempre, na propagação da igreja, na promulgação de suas leis, na sua administração, no exercício do poder judiciário, na defesa da fé e dos costumes, na defesa da liberdade da igreja, na iniciativa, na direção dos atos comuns dos apóstolos, Pedro aparece entre os seus colegas como um gigante, como o primeiro, como uma autoridade, como o chefe supremo. Não só uma autoridade moral, uma espécie de liderança natural entre iguais, não. Uma autoridade de governo, uma autoridade jurídica para defender os direitos de Jesus Cristo e da sua igreja. E é para isso que existe o papado, para transmitir o que Jesus Cristo ensinou, sem que um iota seja alterado. O Papa existe para ensinar o que foi revelado, não o que os homens pensam. O que dizem os homens sobre mim? Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Jesus Cristo pergunta, e o que vocês dizem de mim? E São Pedro diz, não baseado no que os homens falam de Jesus Cristo, mas o que Deus revelou, tu és o Messias, o Filho de Deus. É para isso que serve o papado. Para confessar as verdades reveladas e não o que as pessoas pensam da nossa religião. Não para repetir o que os homens pensam de Jesus Cristo, mas o que Jesus Cristo pensa de Jesus Cristo. O nosso rito é romano. Esse rito antigo e venerável, que a tradição, conforme atesta o Concílio de Trento, declarou que data dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Na hora da consagração, terminada a ceia, ele, Jesus Cristo, tomou este preclaro, venerável cálice nas suas santas e veneráveis mãos. Este cálice. Nós não rezamos a missa com cálices que Jesus Cristo usou na última ceia. Nós usamos com outros cálices feitos em outras épocas. Mas esse rito nosso fala, terminada a ceia, Jesus Cristo tomou este cálice nas suas santas e veneráveis mãos. Quem é que podia rezar a missa com este cálice que Jesus tomou nas suas santas mãos? Quem rezava, senão o sucessor de Jesus Cristo, o vigário de Jesus Cristo? Vigário é aquele que está no lugar de alguém. O Papa, São Pedro, rezava, isso é óbvio, rezava a missa com o cálice que Jesus Cristo usou. São Pedro está no lugar de Jesus Cristo nesse mundo. Esse é o nosso rito, mas que honra,
Que honra rezar com esse rito que data de São Pedro e de São Paulo. O rito que era usado para rezar a missa com o cálice que Jesus usou na última ceia. Caríssimos, tenhamos um orgulho enorme, muito orgulho de nosso catolicismo romano. A fidelidade ao ensinamento constante da Igreja, transmitido ao longo de 2000 anos de Igreja, pelos sucessores de São Pedro, essa é a nossa glória. Conservar, sem mudança, a doutrina que Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos, sobretudo, em primeiro lugar, a São Pedro. Sermos fiéis a Jesus Cristo, sendo fiéis ao que São Pedro ensina sem alteração, na pessoa de todos os seus sucessores ao longo de 2000 anos. Essa é a nossa glória, sermos fiéis a Jesus Cristo, sendo fiel à doutrina dele transmitida pelos apóstolos, sobretudo pelo Papa ao longo de 2000 anos. Um Papa que resolveu, o primeiro Papa, até morrer na cruz exposta naquele relicário ali na frente, um pedaço da cruz de São Pedro está ali, para honrar Jesus Cristo, que o escolheu e deu para ele o encargo de governar toda a igreja militante nessa vida, a igreja católica, para manter a revelação do que ele é e da sua doutrina, e não para ficar ensinando o que as pessoas acham de Jesus Cristo, mas o que Deus acha de Jesus Cristo. Essa é a nossa glória, a nossa honra, sermos fiéis à doutrina que sempre Jesus ensinou para os apóstolos e eles ao longo de 2000 anos, sobretudo na figura de São Pedro e dos seus sucessores. E façamos então nossa parte. Algumas vezes falamos, ninguém nasce por acaso. Parem para pensar que Jesus Cristo criou cada um de vocês, dentre outras coisas, com a missão de guardar a doutrina revelada e transmitida sem interrupção da Igreja Católica há 2000 anos, numa época bastante difícil em relação a isso. Doutrina que remonta aos apóstolos, a São Pedro e São Paulo, deles a Jesus Cristo e Jesus Cristo a Santíssima Trindade. Além disso, não é possível ir além. Façamos nossa parte, nossa missão nessa vida, dentre outras coisas, fidelidade à doutrina de sempre, que São Pedro conservou e defendeu até sua crucificação, sendo fiel a Jesus Cristo. Façamos nossa parte, e se alguma vez nós temos algum receio, lembre-se daquele sonho que Dom Bosco teve com São Domingos Sávio, quando ele tinha morrido, e depois de tratar de algumas questões da congregação salesiana, Dom Bosco preocupado, porque era uma época de bastante reviravolta, bastante revolução, e de muitos ataques à igreja, dos liberais, da maçonaria, dos comunistas, e Dom Bosco pergunta para São Domingos Sávio, mas e quanto à igreja? O que você pode me falar a respeito da igreja, do futuro da igreja? E São Domingos Sávio simplesmente se resume a dizer, quanto à igreja, não há o que temer, ela é indestrutível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.